Amigos e irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor a todos vocês. Vocês que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscreva logo aqui embaixo em nosso canal. Deixa aí o seu like e vamos juntos conosco nessa seleção de vídeos falando sobre os heróis da fé aqui em nosso canal Sola Escritura. Hoje é com muita alegria que eu estou diante de vocês para podermos, nesta grandiosa oportunidade, falarmos com vocês sobre a vida e a obra de um dos grandes homens que andaram para a galeria dos heróis da fé e deixou a sua marca e também o seu legado na história da igreja. Sim, hoje iremos falar especificamente, visto que já falamos de tantos e tantos heróis da fé, hoje especificamente falaremos da pessoa e da vida de Jonathan Edwards, não só entre os teólogos brasileiros ou teólogos americanos, mas em todo o mundo. Onde se perguntar sobre Jonathan Edwards, com certeza sempre haverá alguém para falar deste homem que foi uma voz no mundo de seu tempo e para a nossa geração também continua inspirando com a sua vida, com seu testemunho e com as mensagens que ele pregou e transmitiu. Tendo em vista a vida deste grande homem, desta grande figura que apresentou-se na história da igreja, hoje é com muita alegria que nós estamos falando deste tão grande intelectual, este tão grande filósofo, que não era apenas um pregador congregacional, que não era apenas um teólogo calvinista, mas que também era um missionário entre os índios americanos. Sim, Jonathan Edwards, desde sua infância, dedicou-se muito aos estudos, dedicou-se muito a trabalhar com seu intelecto. Haja visto que aos 6 anos de idade ele já estava estudando o latim, já estava aí desenvolvendo o seu intelecto e já estava aí desenvolvendo os seus conhecimentos. Aos 13 anos falava fluentemente, não apenas o grego, mas também o hebraico. Era este menino que, sem saber, iria revolucionar e ser um daqueles que foi a principal ferramenta ou o principal instrumento de Deus para que dentro dos Estados Unidos houvesse aquilo que nós conhecemos como o Grande Avivamento, naquele tempo conhecido e intitulado como o Grande Despertamento no meio dos americanos, através de uma mensagem cristocêntrica, através de uma mensagem focada na justiça divina e através de uma mensagem focada na soberania de Deus e o novo nascimento e a justificação pela fé, pela pessoa de Jonathan Edwards. É interessante que este homem que se dedicou-se a sua vida aos estudos, dedicou-se a sua vida às Escrituras Sagradas e a pregar a divina e poderosa palavra de Deus, sendo fiel às Sagradas Escrituras, assim como qualquer um dos outros reformadores. É interessante nós notarmos que foi ele o responsável por um grande mover de Deus naquele lugar ali nos Estados Unidos. É bem verdade que a obra era soberana e exclusiva do Espírito do Senhor, mas o Senhor, como sempre, de tempos em tempos, usa homens para assim abalar o seu tempo e abalar a sua época. É bem verdade que falarmos da história da igreja, poderíamos falar dos anos gloriosos, dos momentos gloriosos que a Inglaterra, que os Estados Unidos, que vários e vários países viveram através da influência dos puritanos. Tempos de grande avivamento, tempos de iluminação pela palavra, tempos aonde a superstição caiu por terra, aonde a religiosidade barata e a corrupção do alto clero foram por terra através da força da voz dos puritanos e reformados que levantaram a bandeira da sola escritura, dos solos cristos, levantaram a bandeira da reforma, levantaram a bandeira do evangelho e assim pregaram com toda a veemência a mensagem de Cristo ao mundo e aos povos. É bem verdade que a igreja ela vivenciou tempos gloriosos pelos puritanos, mas as épocas passaram e aquilo que era uma iluminação no tempo dos puritanos, na época de seus filhos e na geração que sucederam, se tornou nada mais, nada menos do que uma confusão. Muita ortodoxia e pouca graça de Deus. Muita ortodoxia na mente e muito esfriamento espiritual simultaneamente. Ou seja, tinham o conhecimento da teologia reformada, mas não eram homens verdadeiramente regenerados e interessados em mudar o mundo, em mudar a sua época, como eram os demais reformadores. É neste contexto que as pessoas estão entrando dentro das igrejas, dentro dos templos, com espírito profano, com espírito
irreverente e com um espírito leviano. É neste contexto que Jonathan Edwards está vivendo. Alguém que tinha um compromisso real com a palavra, desde novo, dedicou-se aos estudos da palavra, dedicou-se à oração e por isso se tornou uma grande voz, usado por Deus a seu tempo. O que nós achamos mais interessante em tudo isso é que Jonathan Edwards, ele tem os motivos pelos quais ele ficou tão popular na história da igreja, mas um dos pontos que especificamente e de maneira muito especial eu quero tratar aqui com vocês foi sobre a mensagem de Jonathan Edwards. A mensagem foi realmente algo extraordinário, que refletiu não somente em um impacto ou em um efeito ao seu tempo, mas que também hoje ainda continua trazendo um efeito sobre a igreja atual. A mensagem que ele pregou com base em Deuteronômio, quando ele usou a seguinte expressão do Senhor Deus falando: ao tempo em que resvalar o vosso pé. O sermão de Jonathan Edwards, que ficou conhecido como Pecadores nas mãos de um Deus irado, conta a história que Jonathan Edwards percebia a maneira como as pessoas entravam ao templo de maneira irreverente, com espírito leviano, a maneira como a corrupção estava adentrando não somente ali no meio da sociedade, mas como estava trazendo uma influência sobre a vida dos próprios que frequentavam os templos. É neste tempo que um grande avivamento vai surgir através da vida deste grande arauto de Deus, deste grande homem e teólogo calvinista por nome Edwards. É muito interessante que ele, pregando esta mensagem e falando dentro de um contexto bíblico sobre aquilo que nós chamamos de justiça divina, aquilo que nós chamamos de obra da justificação e novo nascimento, ele aborda algo que na verdade foi um escândalo para as pessoas de sua época, porque ele não apenas falava das glórias dos céus, mas também falava dos pavores do inferno. Foi aí que ele prega: pecadores nas mãos de um Deus irado. Este foi o tema de seu sermão, que vem impactando, não somente teve um efeito e um impacto ao seu tempo, mas ainda hoje. Aí diz a história que Jonathan Edwards, ele prega com tanta veemência e ele prega com tanta graça de Deus, que enquanto ele ministrava, que enquanto ele pregava o seu sermão, as pessoas seguravam pelas paredes da igreja, as pessoas seguravam pelas paredes do templo, seguravam em suas cadeiras e diziam: não passará ainda esta noite e todos nós estaremos dentro do inferno. E as colocações que ele faz são colocações firmes, são colocações convictas, são colocações de um grande impacto espiritual dentro do Espírito do Senhor que ardia dentro do coração deste grande arauto de Deus, que foi Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele tem uma vida, ele tem um histórico extraordinário. Um sermão dele foi capaz de causar um impacto tão grande. E a história diz que constantemente em suas mensagens as pessoas caíam ao chão e ali prostrada elas gritavam e choravam porque reconheciam o peso da justiça divina através das mensagens de Jonathan Edwards. Oxalá que isso acontecesse também em nosso meio e isso também fosse resgatado para os púlpitos de nossas igrejas em todo o Brasil, para a igreja brasileira. Oxalá se nós vivenciássemos novamente este grande tal despertamento através do poder da palavra e de muita oração. O poder da palavra não é aquele que nos traz ou provoca em nós uma autopromoção ou que vem para amassagear o nosso ego, muito pelo contrário, mas que o poder da palavra, a palavra que confronta, a palavra que é a espada, pois Charles Haddon Spurgeon dizia: a mensagem que te confronta, a espada da mensagem da palavra de Deus que te corta e fere a tua consciência, é ela que te dará vida e vida eterna. Portanto, que retorne às nossas tribunas mensagens como foram a deste homem, Jonathan Edwards. Mensagens que falam da ira de Deus, mensagens que falam da justiça divina. Sim, existe glórias nos céus, mas também haverá pavores do inferno para todos aqueles que rejeitarem a pregação do Evangelho e rejeitarem a graça que é proposta através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que olhemos para a vida de Jonathan Edwards e venhamos entender o que este homem
o que este arauto fez ao seu tempo e o que nós precisamos resgatar também para o nosso tempo, usando eles não como um ponto único, mas usando eles como referências para o nosso tempo e para a nossa geração. Falando sobre Jonathan Edwards hoje, eu convido você, estude mais a fundo sobre a vida deste homem. Aqui nós estamos no canal Sola Escritura e não poderemos falar extensas obras e daquilo que aconteceu durante a sua vida, mas é muito interessante a vida deste homem que desde menino já se dedicava às Escrituras Sagradas. Aliás, eu quero mostrar para vocês algo muito interessante. Após lermos o sermão de Jonathan Edwards, que ele pregou sobre Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 35, quando ele pregou preso ao tema, ou preso ao texto, dizendo, ao tempo em que resvalar o vosso pé, conforme o texto de Deuteronômio, o livro Heróis da Fé, que no vídeo anterior já recomendamos a vocês que façam a leitura dele, pois aqui temos a biografia não só de Jonathan Edwards, mas como também de tantos outros homens de Deus que marcaram o seu tempo, grandes homens que entraram para a galeria dos heróis da fé. Aqui existe uma parte do sermão daquilo que Jonathan Edwards pregou naquela noite quando falou de Deuteronômio, falando sobre pecadores nas mãos de um Deus irado. Um dos sermões, com certeza, mais popular da vida deste homem, que até hoje se fala muito a respeito dele, pecadores nas mãos de um Deus irado. Olha só o que está registrado a nós em fala daquilo que estava escrito no sermão de Edwards. Ele dizia da seguinte maneira: prosseguiu então aplicando o texto ao auditório. Isso na página 43 do livro Heróis da Fé. Diz desta maneira: aí está o inferno com a boca aberta. Estava pregando, esse é o sermão de Jonathan Edwards. Não existe coisa alguma sobre a qual vós vos possais afirmar e segurar. Entre vós e o inferno existe apenas a atmosfera. Há atualmente nuvens negras da ira de Deus pairando sobre vossas cabeças, predizendo tempestades espantosas, com grandes trovões que, se não existisse a vontade soberana de Deus, que é a única coisa para evitar o ímpeto do vento até agora, seríeis destruído e vos tornaríeis como a palha na eira. O Deus que vos segura na mão sobre o abismo do inferno, mais ou menos como o homem segura uma aranha ou outro inseto nojento sobre o fogo durante um momento para deixá-lo cair depois, está sendo provocado em extremo. Não há que admirar se alguns de vós, com saúde e calmamente sentados aí nos bancos, passarem para lá ou para o inferno antes de amanhã. Esse foi apenas um do pequeno trecho daquilo que Jonathan Edwards pregava sobre a ira de Deus e a justiça divina sobre todos aqueles que vivem uma vida leviana em relação ao Evangelho de Cristo. Uma mensagem totalmente enfática sobre a ira de Deus e sobre um Deus que não apenas é amor, mas um Deus também que é justiça e opera a justiça conforme lhe apraz. O interessante, antes de encerrar esse vídeo, é eu falar aqui de que alguns biógrafos, até hoje, ao falar de Jonathan Edwards, alguns biógrafos dizem a seguinte expressão acerca deste grande homem, conhecido como um dos heróis da fé. Ele diz, os biógrafos dizem acerca dele, em todo o mundo onde se falava o inglês, era considerado, Jonathan Edwards, era considerado o maior erudito desde o dia dos apóstolos, desde o dia do apóstolo Paulo e de Agostinho. Finalmente, este grande arauto de Deus morre no ano de 1758 em Nova Jersey. Mas este homem morreu, mas a sua mensagem não morreu. Ainda hoje continua ecoando aos nossos corações e trazendo um grande impacto para o nosso tempo. E o livro Heróis da Fé encerra falando da seguinte maneira: um menino que com 6 anos já estudava latim, um menino que com 13 anos já falava fluentemente o grego hebraico, era um dos maiores eruditos considerados desde os dias de Agostinho, foi considerado um dos maiores eruditos e ainda assim alguém possuído pela graça de Deus. Não tinha apenas ortodoxia na mente, mas também tinha fogo do Espírito na alma. Este homem, por Jonathan Edwards, é falado acerca dele da seguinte maneira: para nós a vida de Jonathan Edwards é uma das muitas provas de que Deus não quer que desprezemos as faculdades intelectuais que ele nos concede,
mas que desenvolvamos sob a direção do Espírito Santo e que as entreguemos desinteressadamente para o seu uso.